Oi, galera do YouTube. Eu tô fazendo esse vídeo para denunciar pessoas que estão, dois homens, na realidade, que estão cometendo estelionato através de site de relacionamento no Brasil. Esse homem que vocês estão vendo na tela, eu não vou me identificar porque eu quero resguardar a minha imagem. Mas esse homem que está na tela aqui, ele se apresentou para mim como Jeong Billy, médico do exército americano em operação no Afeganistão. Nós começamos a conversar pelo site, depois por celular e tivemos algumas chamadas pelo Hangout. E o homem que eu vi, que eu conversei, ele fala inglês, ele é exatamente o homem que eu conversei no Hangout. É o homem que aparecia na imagem. E a coisa foi indo, a gente criou uma amizade, ele contou a história de vida dele, que ele era viúvo e que era órfão, que passou a adolescência no orfanato, aí por isso que ele entrou no exército, para poder ter a chance de estudar e ter uma vida melhor. Assim, se fez, esse tipo passou, que ele tipo se superou. E nessa questão de contar as coisas da vida, eu acabei contando um pouco da minha. E a gente criou... ele começou a falar que estava apaixonado, que queria me conhecer, que queria casar. Aí eu fiquei... Lógico que a princípio eu já achei meio estranho. Mas ele é uma pessoa extremamente educada. Ele nunca teve nada, nenhuma tentativa de cunho sexual, nunca foi para esse lado, sempre muito respeitoso, muito galanteador. Ele é um homem muito bonito e muito fofo, assim. Então, não tinha como descobrir quem ele era. Que era uma pessoa falsa, né? Até porque numa das chamadas do Hangout eu vi, ele mostrou para mim que ele estava trabalhando e havia uma maca com vários enfermeiros e uma pessoa deitada nessa maca. Aí eu não sei dizer para vocês se aquilo era real ou se era fake. Passando esse processo, assim, de conhecimento, a gente criando uma intimidade maior e, tipo assim, meio que a gente montou um plano, né, dele vir pro Brasil e tal. E aí ele me disse que ele estava na última missão de resgate e que ele precisava mandar os equipamentos deles médicos de volta. Só que como ele queria vir direto para São Paulo, ele perguntou para mim se eu poderia guardar as coisas dele. Eu falei, não, eu posso guardar sem problema nenhum. Só que aí ele falou assim, ó, eu já fiz a encomenda, já contratei a transportadora, vai fazer esse transporte aéreo. Ele me passou um documento, tipo um voucher de transporte, exatamente com o nome que ele se apresentou, Billy Young Billy. Ele se identificava como filho, que a mãe era vietnamita e o pai era americano. E que ele morava na Carolina do Norte, numa cidade chamada Asheville. Eu até verifiquei se existia essa cidade, realmente existe. Aí o que aconteceu? Ele mandou o pacote. Ele falou, amor, o pacote já foi. Você tem que estar em casa para receber. Aí eu falei pra ele, não sei como, não precisa se preocupar porque eu moro em condomínio fechado. Então, se eu não estiver em casa, as pessoas recebem para mim. Aí o que aconteceu? Quando chegou no dia da entrega, esse homem que se identificou como Gozi Okoy da Embaixada Americana me ligou através de um celular dizendo que ele era... A gente percebia que ele não falava português fluentemente, que ele tinha uma entrega do Dr. Jeong para mim. Aí eu falei pra ele, você pode entregar lá que eu tô em casa. Eles me chamam na portaria e eu recebo. Aí ele disse o seguinte, não, mas tem que pagar o frete. Aí eu falei, não, o frete já tá pago, porque o remetente falou pra mim que já tinha pago. Aí ele disse, não tá pago não. Aí eu perguntei, e qual é o valor do frete? Aí ele falou assim, 3.500. Ele não especificou a moeda, se era em dólares ou se era
em reais. Aí dali eu já vi que tinha coisa. O que foi que eu fiz? Eu entrei em contato com o Jeong, aí ele falou que realmente houve um erro e que tinha que ser pago o transporte, né? Para eu poder pegar a caixa, para eu pegar, para conseguir receber as coisas dele. E aí eu falei, nossa, mas R$ 3.500 é muito dinheiro para um transporte de uma caixa de 13 quilos. Aí ele falou, não é R$ 3.500, são US$ 3.500. Aí eu disse assim pra ele, você acha que eu sou besta? Que eu vou pagar US$ 3.500? Dá pra comprar quase um carro aqui no Brasil. Aí eu fui fazer uma pesquisa desse Gozokoi através do CPF, porque ele tinha passado uma conta corrente do Itaú para que eu depositasse esse valor, né, para ele. Aí eu peguei o CPF, entrei no Jus Brasil, que é um site de processos, e eu descobri que ele tem vários processos de estelionato. Aí eu baixei todos esses processos e mandei para o Jeong, que recebendo esse documento, o que ele fez? Ele não me bloqueou, mas ele tirou a foto do perfil. E a mesma coisa o Okoi fez. Aí o que foi que eu fiz? Eu, através do Google Fotos, eu peguei as fotos que ele tinha me enviado, que é essas duas primeiras aqui. Eu achei vários perfis desse homem. Aqui, ele está num consultório odontológico. Vocês percebem que tem um site que eu não consegui descobrir qual é o site. E aqui ele disse que é dentista, é tudo em inglês, né? Fala que ele é um dentista muito renomado, um profissional ético, piriri pororó. Aí eu achei outra foto, outro perfil, deixa eu ver onde que tá. Aqui era como médico, o nome dele é Morgan Kwang. Nesse aqui é Bry Kerson. Eu não sei pronunciar, é Bry Kerson. E aqui ele é modelo de várias marcas de produtos. Ele faz propaganda, ele é modelo, ele é um homem realmente muito bonito, na minha opinião, né? Achei um homem muito bonito. E ele tá passando golpes em várias pessoas. Aí eu descobri que em outros estados ele já conseguiu golpe, já chegaram a receber, a pagar. Eu consegui várias fotos dele. Várias fotos. Então, a denúncia é para evitar que novas fraudes aconteçam e a gente não caia, né, nessa coisa do romance, né, que eu acho que, por mais que a gente saiba que tem picareta de todos, gente do mal, né, gente com intenções ruins, tudo que a gente conversou e o tempo que a gente conversou e as coisas que ele me mandou por WhatsApp, as coisas que ele me falava, as coisas que ele me mostrava pelas imagens das videochamadas, então era meio assim, quase impossível de não acreditar. Eu só fui esperta, né? Que quando eu vi que a coisa estava diferente do que tinha sido proposto no início, eu rompi. Então, eu quero divulgar esse vídeo porque ele se apresenta com vários nomes. Jeong Billy, Morgan Kwang e Bray Carlson. E não sei o que realmente ele é, quem ele é.